novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você já conhece meu canal, que é exatamente composto por um outro vídeo, bem-vindo de volta. E se você não viu meu outro vídeo ainda, o que você está fazendo que você não viu meu outro vídeo ainda? Vai ver agora. Eu decidi criar esse canal apenas por diversão, que é uma coisa muito engraçada da nossa geração, que a gente usa redes sociais por diversão, em vez de, sei lá, brincar na rua, comer terra. Eu decidi vir trazer hoje aqui pra vocês os livros que eu adquiri recentemente, ou seja porque alguém me deu de presente, seja porque eu comprei, ou eu troquei no sebo, ando trocando vários livros no sebo. Eu vou começar mostrando os livros que eu adquiri no sebo. Esse aqui faz um tempinho que eu adquiri ele, mas todos aqui eu adquiri no último mês, eu imagino. E ele é lindo. E eu não li ele ainda, mas eu quero estar lendo ele logo mais. Apesar de, tipo, Maquiavel ser meio, né? Maquiavel. Comprei o Cortiço também foi no sebo. Na verdade, os que eu comprei no sebo eu troquei. Eu levei livros que eu tinha aqui, que eu não usava faz tempo, ou que eu sei que eu nunca vou ler. E olha que lindo ele do lado da planta. Lindo. E eu tô animada pra ler. Na verdade, eu já comecei a ler. Tem até anotações minhas aqui. Eu preciso continuar. Eu comecei ouvindo o podcast da Isabela Lubrano sobre esse livro. E Isabela Lubrano é maravilhosa, né, gente? Não tem nem o que falar. Esse daqui não parece, mas é de sebo também. Não, apesar de não parecer. É a história da primeira vampira. A história da primeira vampira, que foi inspirada no conto do Polidori. E eu imagino que vai ser muito legal. Eu sou muito fã de Frankenstein. E o Polidori, ele meio que inventou essa história assim numa roda de conversa, na mesma roda de conversas em que a Mary Shelley inventou o Frankenstein. E eu tô animada pra ler ele, e esse livro foi um achado, tipo assim, de uma forma que vocês não têm noção, porque ele tava lacrado e saiu um total de R$0. Muito adepta de sebos. Comprem livros nos sebos. Esse daqui eu encontrei no sebo também, que também é um grande achado, que é o volume 1 da versão do Edgar Allan Poe, da Dark Side. Ele tem vários contos, e eu tive um motivo muito específico pra escolher esse livro aqui, que é porque eu vou ler ele pra faculdade. Eu vou ler 3 contos que tem dentro desse livro. A gente tem O Corvo, na tradução do Machado de Assis e na tradução do Fernando Pessoa. O Escaravelho de Ouro, Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo, Berenice, Ligeia, Eleonora, Os Assassinatos da Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget, O Gato Preto, O Barril de Amontilado, O Coração Delatador, O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher e O Baile da Morte Vermelha. E tem uma introdução do Baudelaire também. São 2 achados engraçados. O primeiro deles é o Querido de Otário, que eu decidi comprar por motivos de... Ele estava R$5 e não ia pesar muito na minha cota. E eu já li, e ele é divertidíssimo. Você senta pra ler, você lê em meia hora. Eu era muito fã do Diário Otário quando eu era criança, então talvez por isso pra mim é uma experiência legal. Não sei pra quem não era fã como seria, mas pra mim foi divertidíssimo. E eu achava que era uma escritora mulher. Foi um pouco decepcionante descobrir que é um homem. Leu, mas se você lia isso aqui quando você era criança, é uma releitura bem divertida, pelo menos pra mim foi. Mas meu senso crítico é duvidoso, que se chama Eu Me Chamo Antônio, apesar do nome do escritor ser Pedro Gabriel. Se você não se lembra desse livro aqui, esse livro ficou famoso mais ou menos em 2015, 2014, porque o escritor gosta de fazer poemas em guardanapos.
Então ele tira fotos dos guardanapos e aí ele fez um livro. E ele publicava esses poemas em guardanapos no Facebook. E muito legal, muito divertido. Eu li isso daqui rapidíssimo também. É uma coisa rapidíssima pra se ler. Peguei no sebo, também paguei R$5. Peguei no sebo uma caixa da Tag Curadoria. É um box que a parte da frente dele é assim e a parte de trás diz clássicos da literatura. Só que são clássicos bem pequenininhos, o que eu gostei muito. E um plus pra mim é que eu vou trabalhar um desses livros na faculdade. Eu faço faculdade de letras e eu vou trabalhar esse daqui, O Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Não gosto muito do Shakespeare, mas é o que tem pra hoje, né? É o que tem aí pra gente trabalhar na faculdade. Temos A Mão e a Luva, do Machado de Assis, que eu nunca li também, mas eu sei que é da fase romântica dele. E tô animada. Nossa, gente, os livros são muito bonitinhos. Eles têm uma pontinha arredondada, dá pra ver? Lindos. Eu adorei essa caixinha. Adorei, adorei, adorei. E o último é Amor e Amizade, da Jane Austen. Esse daqui eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que é o único da caixinha que eu nunca tinha ouvido falar, mas vou ler também. Beowulf. Esse daqui, eu acho que acabaram os livros de sebo agora. Acabaram os livros de sebo. Esse livro foi o meu namorado que me deu. E eu trabalhei ele na faculdade. É o registros do primeiro poema épico escrito em língua inglesa. E esse livro é interessantíssimo, assim, eu não tava esperando que ia ter uma experiência tão legal quanto a experiência que eu tive com esse livro. Porque ele funciona mais ou menos assim, é uma edição bilíngue, a tradução maravilhosa foi feita pelo Elton Medeiros. Ele fez um trabalho lindíssimo com esse livro aqui. E pra quem nunca viu o inglês antigo é assim. Esse aqui do lado direito. Não parece inglês. Pois é, não parece inglês. E então tem a versão em inglês antigo, sempre do lado esquerdo, e a versão em português do lado direito. Assim, é muito mais interessante para quem tá estudando na faculdade, é muito mais interessante para quem faz letras, para quem estuda sobre, para quem gosta de história, né? Talvez pro leitor iniciante de clássicos não seja uma experiência tão prazerosa, porque é um livro maçante. Pode ser maçante. Outro livro que meu namorado me deu também, ele vai ficar feliz de ver que eu tô mencionando ele, é esse livro maravilhoso do Pequeno Príncipe em francês. Tá bem... Tenho livros em espanhol também pra mostrar, tá uma coisa bem, assim, interlingüe, né? Interlinguística. Lindo. Esse talvez seja o meu novo livro favorito da estante. Eu tô aprendendo francês. Eu tô bem devagar. Mas bem devagar. Mas O Pequeno Príncipe é um clássico favorito da minha infância e eu reli ele em português recentemente, inclusive. Comentei que eu queria muito fazer uma leitura comparativa em português e em francês e meu namorado me deu. Então, eu amei. Esse livro é muito lindo e eu tinha uma versão tão pobrinha, mas tão pobrinha do Pequeno Príncipe. E agora eu tenho essa versão maravilhosa. Fora da jacket, ela é azul e amarela. Linda. O meu pai trouxe pra mim da Argentina, apesar do Gabriel Garcia Marques, apesar dos dois livros que ele trouxe pra mim não serem escritos por argentinos, não li em português, mas eu acho que esse livro é uma aquisição valiosíssima pra ter na estante, porque é uma edição super especial. Aqui a carinha dele. Fofinho. Eu não sei se eu tenho a capacidade de ler em espanhol, apesar de que às vezes que eu dei uma folhada nele não me pareceu tão difícil assim, mas eu acho que pra começar, eu nunca li nada do Garcia Marques, eu acho que pra começar seria legal pegar um na minha língua. E quero pegar esse mesmo, quero pegar 100 Anos de Solidão em português pra ler, e aí logo mais ou logo menos eu volto. E o outro livro em espanhol que eu tenho aqui é esse livro maravilhoso de Dom Quixote, que ele é grossíssimo. Por que você tem livros em espanhol se você não vai ler?
Eu não sei, porque eu tenho o sonho de um dia falar espanhol e um dia ser capaz de ler esses livros. E eu vou ser, tá? E aqui atrás a gente tem o Cervantes. Cervantes é uma coisa pouco comentada aqui no Brasil, mas Don Quixote é um livro respeitadíssimo entre os grandes superentendedores da literatura. Tem um livro do Stendhal, que a Companhia das Letras... Esse livro é novíssimo, esse daqui eu que comprei mesmo. Eu acho que é o primeiro que eu tô falando que fui eu que comprei, tipo assim, sem sebo, né? Ou ter ganhado. É o primeiro. E agora eu tenho aqui os últimos livros pra mostrar. Foram livros que eu comprei. Esse aqui eu comprei. Ele é um livro meio novo, eu não li ele ainda. Mas eu já sei que eu vou gostar. Eu já sei que eu vou gostar porque ele é rosa. Aí eu tenho Persépolis, que eu também li no último mês, eu acho. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, me siga no Instagram, tá? Eu sou muito mais ativa no Instagram, eu posto muita coisa no Instagram. Esse aqui eu li e foi uma experiência muito legal. Eu li porque eu queria algo que fizesse eu me sentir mais ou menos como o Maus fez eu me sentir. E não é a mesma coisa, é óbvio que não ia ser a mesma coisa. Isso é uma generalização um pouco xenofóbica minha, achar que ia ser a mesma coisa só porque são livros sobre guerras. Mas é lindo, é uma biografia da própria autora, então é a experiência dela. E ela é iraniana e muçulmana, e é uma cultura muito diferente da cultura brasileira. Então, cultura brasileira não muçulmana, né? Não que não haja muçulmanos no Brasil, mas... Gente, tô me corrigindo muito hoje, eu preciso ser mais politicamente politizado. Helena, que eu já falei um pouquinho no outro vídeo, inclusive tá desfiando o meu marca-páginas. Esse aqui eu comprei também e eu comecei a ler, mas é bem diferente dos outros livros do Machado de Assis que eu estou acostumada a ler. Bem diferente dos livros da fase realista, esse livro é da fase romântica, então óbvio que ele vai ter algumas diferenças, né? Mas ele é lindo, essa coleção da Martin Claret em capa dura. Não sei se tem de outros autores, eu acho que deve ter de outros autores também, mas os do Machado de Assis são lindos. Eu quero comprar o do Quincas Borba. E eu vou comprar. Enfim, isso fecha a lista de livros que eu adquiri ou ganhei recentemente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!